Começando aqui mais uma edição do Missioncast. Estou hoje aqui com o Sérgio Ribeiro, que é CEO da Planeters, e ele vai estar contando para nós os desafios dessa organização, os desafios pessoais dele também, como que ele foi superando e dividindo conosco também um grande evento que irá acontecer aqui na cidade de Aveiro em 27 a 29 de outubro. Isso. Sérgio, por favor, nos apresente um pouco mais, conta mais para nós a sua história. Vai ser muito bom te ouvir. Não, obrigado pelo convite, é um prazer. E é um bocado difícil de resumir a história, principalmente quando a gente se mete nestas aventuras, não é? De criar coisas próprias. Estávamos falando há pouco, não é? Que uma semana às vezes parece um mês. Exato. Nesta intensidade de criar coisas e de aparecerem obstáculos, a gente tem que ultrapassar. Mas se eu tivesse que resumir, provavelmente eu acho que começou um pouco quando toda a gente tem aquele momento de maior procura sobre o que é que quer fazer durante a vida. Foi na universidade, eu estudei Engenharia Biológica, estava no Instituto Superior Técnico, a principal universidade de engenharia aqui. Eu sabia que queria aprender ferramentas através da biologia, ou seja, na altura achava que a genética, toda a parte da química, da física iam-me ajudar a criar inovações nessa área que pudessem realmente mudar o mundo, mas com o tempo a gente por vezes entende que tudo aquilo que nós achávamos que poderíamos ser, por alguma razão, ou não temos digamos, esse potencial ou essa facilidade em criar isso, como podemos entender que não queremos fazer isso. E eu acho que essa foi das primeiras lições que eu retirei, que é muitas vezes o que a gente gosta de fazer, ou uma área que a gente gosta, não significa que a gente tenha que fazer ou que vai gostar de fazer carreira disso. Por vezes pode ser só um interesse ou um gosto. Perfeito. E eu durante a faculdade trabalhei em laboratórios, foi a melhor coisa que eu fiz, foi aprender o que é que eu não queria fazer, testando, falhando, portanto efetivamente é um trabalho de iteração, não é? de nós iterarmos a nossa própria vida, de aprendermos com cada falha nas nossas decisões e perceber qual é o caminho. E também numa fábrica de biodiesel, também como guia no Museu de Eletricidade, que curiosamente foi o que eu mais gostei de fazer, porque me parece que o laboratório e a fábrica é uma coisa assim muito mais interessante, mas muito dinâmico, não é? Parece muito mais dinâmico, mas efetivamente Uhum. ser guia no museu parece a coisa mais simples, foi aquela que eu mais gostei de fazer, sinceramente. Mas mais tarde foi tudo um processo que me deu a entender mais sobre mim, não é? Porque todas estes testes que a gente faz, e que a gente se calhar nem gosta de chamar de falha, é um teste em que a gente percebe naquela experiência o que é que nós gostamos mais dessa experiência ou o que é que não gostamos. Às vezes permite-nos com mais amostra nesses testes da nossa vida, temos de ter muita amostra para testar de experiências e decisões. No final temos mais pontos para conectar, não é? E decidir, olha, se calhar o ponto comum aqui que eu gosto, e para mim foi isso, é comunicar. Ou seja, eu gosto de usar o poder da comunicação e de traduzir a comunicação para pessoas diferentes e sentir aquela spark, não é? Aquela faísca de inspiração ou de vontade de trabalhar, colaborar, etc. Que interessante. Isso eu sempre falo que comunicação é uma arte, né? Sem Porque dúvida. Você pode ser um excelente, genial profissional, mas se você não conseguir se comunicar com aquela pessoa, não cria conexão devida. Não. E aí a mensagem não chega. Se atuar em rede, eu acho muito desafiador, porque cada indivíduo é um indivíduo ali. É muito diferente. Então, como é que você tem lidado com uma comunicação que abranja o maior número de pessoas possível naquele foco que você tem em relação ao impacto social? Então, eu acho que ainda sobre a questão da comunicação, eu concordo. A comunicação, a base da sociedade que assenta na comunicação é muito maior do que as pessoas compreendem, não é? Aliás, eu defendo muitas vezes que a comunicação é que permitiu a humanidade chegar ao desenvolvimento que tem hoje em dia. Quando falamos da escrita, do desenho, do storytelling, ainda nos primórdios, foi o que permitiu o ser humano começar sempre num nível de aprendizagem das gerações anteriores. Foi com a comunicação. Os animais, quando nascem, guiam-se por exemplo, mas não têm registro através de comunicação. É verdade. Então começam sempre de novo, digamos assim, o ciclo de evolução e aprendizagem. Portanto,
eu tenho uma visão muito séria sobre a importância da comunicação no desenvolvimento da humanidade até o que é hoje em dia. E logo aí está tudo dito, não é? Ou seja, só a comunicação é que nos permitiu fazer essa escada de desenvolvimento, não voltando sempre atrás e aprendendo com os erros anteriores. Mas neste caso em específico, e é engraçado que eu, tanto no Museu de Eletricidade, estava tanto numa hora dando uma visita explicando ciência e de como é que produz eletricidade, como é, etc. Uma criança, um grupo de 3 anos de idade... E depois no seguinte estava de 80 anos de idade, não é? Ou seja, e logo aí, depois no seguinte tínhamos profissionais técnicos que precisavam de uma coisa mais técnica, outros eram turistas que vinham de países diferentes, que tinham entendimentos completamente diferentes. E então tudo isto são fatores que têm que alterar a tua forma de comunicar para a mensagem passar. E isso acho que foi a melhor escola que eu tive, por isso é que eu acho que gostei tanto desse estágio, né, desse trabalho que eu fiz, desse treinamento que eu fiz durante esse emprego enquanto estudava. Mas para o trabalho, efetivamente, da Planeteers, eu acho que nós também tivemos um aprendizado muito grande de perceber que muitas vezes temos a tentação de tentar comunicar para todos e comunicar para o maior número de pessoas. E isso não significa que possamos ser mais frutíferos, mais produtivos ou mais eficazes na mensagem. Às vezes é o oposto. E efetivamente o Planeteers, depois já posso explicar um pouco mais, é um ecossistema muito diverso, isso é um desafio. Mas por outro lado, nós estamos constantemente a procurar qual é que é a narrativa comum, o registro comum da conversa, não é? Para que a gente possa sempre comunicar naquele ponto onde toda a gente se encontra. E podia estar aqui a dizer vários ingredientes que a gente foi encontrando nesse discurso, mas dos vários que a gente encontrou, talvez eu destacaria 2, se eu puder destacar, que é efetivamente as pessoas começaram-se a reunir em volta deste conceito de ser um Planeteer e de se reunir nos nossos eventos e das nossas iniciativas. Porque muita gente partilhava daquilo que a gente tinha quando criou a Planeteers. Já depois, um ano depois de terminar a faculdade, criei a Planeteers, que é, eu sentia que precisávamos de uma narrativa muito mais otimista e que passasse esperança para as pessoas, porque só assim é que podemos ser construtivos. Se for tudo um desespero e um pesadelo, se ninguém tiver esperança, ninguém constrói nada. Sim. Não é? A falta de esperança e as mensagens de terror que a gente vê do mundo hoje em dia, se só vermos isso, não é para a gente ignorar, a gente não pode ignorar, a gente sabe que está ali, mas a gente não pode só ver isso, porque senão a gente congela, porque parece frustrante e inútil qualquer esforço que a gente faça. Sim. E depois levou-nos para o segundo ponto, que é, para além de passar esta narrativa de construção, a gente mostra que só com a colaboração é que nós conseguimos efetivamente andar mais rápido. Ou seja, uma pessoa que tem... O senso de comunidade, né? O sentido de comunidade. E uma comunidade deve ser heterogénea, não é? Portanto, sim, com certeza. Por várias razões, mas uma das coisas que eu sentia noutras iniciativas semelhantes é que eu ia para um evento de energia, ou da ação social, ou da agro, o que for. E nós íamos lá e parecia que estávamos falando dos mesmos para os mesmos. Ou seja, o problema que todos estavam a enfrentar no agro, estávamos lá a bater na mesma tecla. Está bem, então onde é que estão as outras partes que podem trazer soluções? Algumas soluções. Onde é que estão as startups? Onde é que estão as empresas de startups de energia, de consumo de água, de impacto social, de economia circular? Portanto, a agricultura envolve isto tudo. É, essa questão global, né? Que a gente tem que tratar de forma conjunta. Então, não tem como atuar localmente, mas o problema é global. O problema é global. É global em geografia e é global em setores. Porque é isso que eu estava a dizer. Ou seja, é impossível falar só de energia sem falar de ecossistemas. Ou seja, qual é o impacto que os painéis solares vão ser implantados e vai ter ali de nós limparmos as árvores, ou de pôr as eólicas no mar. E não é que seja certo ou errado. O que eu estou a dizer é que tem que haver um equilíbrio, mas tem que haver essa discussão, tem que haver essa conversa entre com todas as partes. Entre os diversos stakeholders. Exatamente. Explica um pouquinho melhor para as pessoas aí que estão chegando, o que é a Planeteers? Então, a Planeteers, pronto, agora conectando com aquilo que eu estava dizendo, nasce ainda de um percurso antes, digamos assim, que é eu saí da faculdade, foi onde eu parei há pouco o percurso académico, e quando eu acabei a faculdade eu estava a tentar
juntar todos os pontos de aprendizagem e tentar perceber o que é que eu queria fazer ou não queria fazer. Engraçado que eu tentei ficar no trabalho onde estava a fazer o meu mestrado, não fiquei frustrado. Ainda bem que aconteceu, porque é engraçado que há coisas que parecem... Você fez mestrado no quê? Eu fiz mestrado em Engenharia Biológica também. Ah, sim, portanto, tá. mas especificamente foi biocombustíveis. Ou seja, fiz em biocombustíveis, no aproveitamento de óleos alimentares, de resíduos da indústria alimentar para fazer biodiesel combustível, não é? Mas quando acabei... foi logo também outra coisa, que é, agora que eu olho para trás penso, ainda bem que não me deram aquele emprego, se calhar eu tinha ficado lá e tinha demorado muito mais tempo a encontrar. Portanto, a primeira coisa é, uma coisa que parece azar no momento, não categorizem logo, não julguem logo esse momento como azar, não é? Porque não sabemos o que é que aquele azar poderá levar de bom. E é como aquela história não sei se conhecem a história do agricultor chinês, conhecem? Que é, muito rapidamente, para mim, sim, acho que é como a vida funciona, que é o agricultor chinês que tinha um cavalo que toda a gente adorava e os vizinhos iam lá e diziam, bem, que sorte o cavalo que você tem. E ele, vamos ver. No dia seguinte o cavalo foge. Então toda a gente vem lá, que azar, o seu cavalo fugiu. Os vizinhos foram todos lá. E depois o cavalo volta com outros 3 cavalos lindíssimos. E depois os vizinhos vão lá, pô, que sorte que você tem. Vamos ver. E no dia seguinte o filho foi a tentar treinar um dos cavalos selvagens, cai, parte a perna e os vizinhos voltam outra vez e dizem, pô, que azar que você tem. Vamos ver. Por último, no dia seguinte vem o exército recrutar os jovens, o filho dele tinha partido a perna, foi o único que não foi para a guerra e ficou salvo. E eram os vizinhos, que sorte que você tem. Então é isso, os vizinhos representam a sociedade e nós próprios. Sim. De tentar categorizar as coisas como azar ou sorte, etc. As coisas simplesmente tomam um rumo e nós temos que tomar as decisões que achamos corretas para cada uma delas. É o que eu digo, nós não criamos as ondas, nós só podemos aprender a navegá-las da melhor forma. É louco isso, né? E até no mundo empreendedor, né? Que nós vivemos, eu falo que é um paralelo com o surfar. E não é isso. É isso. Você lê a onda, para onde você vai, direita, esquerda, e vai haver ondas que tu não certo. Vês. E vai haver ondas que tu não vês. Ponto. Exatamente. Por muito que a gente tenha os olhos abertos, a pandemia, as guerras, a pandemia, isso tudo, não é? Portanto, eu estou de acordo com isso e isso foi exatamente esse processo que me levou, no final de contas, de pensar, caramba, que azar, mas perceber que o que eu mais gostei de fazer nesse processo todo foi a criação de alguns jogos para escolas, que eu nesse processo da faculdade também estava a criar alguns jogos, estamos arranjando financiamento para fazer um jogo digital, para que as crianças, em termos de gamification, também aprendessem uma série de conceitos ambientais e deu-me muito gosto de fazer aquilo. Isso foi um ponto importante para, reunindo com o resto todo que eu tinha aprendido, perceber que eu gostava de ver algo que estava em papel, numa ideia, numa imaginação, num desejo de acontecer e ver ter impacto na vida de outros, depois ver a acontecer. E esse sentimento de concretização, não é? Provavelmente deve haver endorfinas envolvidas nesse sentimento, obviamente, de prazer de fazer as coisas acontecerem, compensava toda a luta, porque nós tivemos 2 anos de luta em que desses 2 anos, 3 meses foi fazer o jogo. Todo o processo antes foi encontrar o melhor caminho, os melhores parceiros, o dinheiro, portanto, e é doloroso. Portanto, é doloroso. É doloroso, mas é tão realizador ao mesmo tempo, né? Quando você está atuando no propósito, né, que é o que a gente estava falando anteriormente, sim, ele é um processo transformador para nós mesmos, né? E ao mesmo tempo que nos ajuda a impactar a vida de outros, assim, de outra forma. É muito louco, assim. E eu até pergunto, será que não dá prazer porque também custou muito? Ou seja... Tudo que é muito fácil, né? A gente... Se calhar essa dor também é o que nos permite que depois que essa parte mais pequena de todo esse processo seja mais intensa, né? De felicidade. É verdade. Não, pode ser, aliás, há casos disso na vida, portanto, por que não? E eu acho que também não só a questão, chegando rapidamente, porque realmente esse processo parece que não, mas o processo de chegar à Planeteers foi muito rico em aprendizagem, né? Mas antes lá, uma coisa que eu senti também foi, não só eu sei que quero fazer algo que eu sinto que tem impacto na vida dos outros, é isso que me vai dar um sentimento de concretização,
como eu sei uma coisa que é, independentemente de como isto correr, eu vou sair daqui mais evoluído. Como pessoa, como profissional, como ser humano, o que for. Uma coisa eu tinha a certeza, nada disto vai ser em vão, porque eu tenho a certeza de que eu vou sair de lá, vou sair uma pessoa muito melhor, mais preparada, mais experienciada, portanto, e é isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Portanto, isso valeu o risco. Valeu o risco, valeu a frustração. Não é de inveja, porque era frustração minha mesmo, de ver eu ficava muito contente dos meus amigos arranjarem trabalho, já estar recebendo dinheiro a partir dos trabalhos que tinham, e eu não estava, não é? Eu adorava que eles estivessem bem, mas eu ficava frustrado porque eu queria também começar essa vida, não é? De alguma independência financeira que não é imediata, não é? Nestas decisões. Mas, dito isto, a decisão foi a correta, independentemente disso, porque tudo isso aconteceu. Eu evolui, fui desenvolvendo, fui aprendendo, e a Planeteers nasce em 2017 em Portugal, com o intuito de nós tentarmos fechar o intervalo entre a maior parte das pessoas do mundo se sentirem como nós sentimos que estávamos, que era, ok, eu estou consciente sobre os problemas, mas e agora? O que é que eu faço? O que é que eu mudo na minha casa? O que é que eu mudo na minha empresa? O que é que eu mudo na minha vida? E havia tantas soluções interessantes e cool e úteis que a gente via nas redes sociais, não sei o quê, conteúdo super interessante. Está bem, mas agora onde é que elas estão? Onde é que como é que eu posso trocar o que eu já faço por isto? Onde é que eu posso comprar isto em vez daquilo? E nós criámos um mercado online de produtos. Foi assim que a gente começou. Aliás, nós criámos um marketplace, basicamente uma Amazon, um eBay, whatever, de produtos sustentáveis. A receptividade do mercado foi excelente. Nós tivemos, em 7, 8 meses, já tínhamos mais de 1000 produtos só em Portugal. Uau. Sem investimento em marketing nenhum. Um one-stop shop mesmo. One-stop shop, é isso para mesmo. Produtos só produtos sustentáveis. Nós até tínhamos mesmo esse mote, que era All You Can Do for the Planet in One Place. Ou seja, este era o nosso mote. Mas o conceito estava ótimo, bem recebido. Estávamos a reunir embaixadores, vozes sonantes também, que estavam a dar a voz pela promoção das soluções, que toda a gente sentiu o mesmo. Estávamos crescendo as vendas, mas com o tempo, ao final de 3 anos de marketplace, o que a gente entendeu é que o modelo de negócio não funcionava propriamente bem. Não se autossustentava. Ou seja, sustentar uma estrutura exigente como o marketplace, de atendimento ao cliente, IT, marketing, gestão de fornecedores, whatever, havia várias áreas, não se mantinha com uma comissão de venda. Era preciso uma escala absurda, ou, como outros marketplaces que nós conhecemos muito bem, queimar dinheiro, como se chamam, ter um burn rate de investment durante 10, 15, 20 anos para ganhar escala e vender outra coisa, como servidores, por exemplo, algumas fazem. E nós não queríamos ser isso, nós não queríamos estar à espera de 20 anos, até porque os assuntos que nós estávamos a tentar resolver não podiam esperar 20 anos. E nesse processo foi quando a gente olhou, e isso é um passo muito importante, ser autoconsciente de nós próprios, mas também do negócio. E eu acho que ter uma coisa fundamental para o empreendedor, que é o que eu digo, que é o equilíbrio perfeito, mas muito difícil de atingir, entre ser teimoso e bom ouvinte. É muito difícil, porque basta cair para um lado que a coisa não vai funcionar. Se for demasiado teimoso, você não vai ouvir o mercado, mas também só ouvir o mercado também não vai ser. É um fino equilíbrio. É muito fino o equilíbrio. Sim. Mas foi nesses momentos de parar, para a gente ser teimoso no propósito, mas repensar na flexibilidade do nosso processo, ouvindo os outros, que nós percebemos, caramba, eu acho que o nosso valor aqui agregado está no acesso a um grupo de pessoas que estavam apoiando o nosso projeto, do Planeteers, que eram prémios nobres, eram grandes fundações, eram grandes institutos que reuniam duas coisas que nós achámos que esse era o nosso produto, que era o conhecimento, ou seja, tínhamos um acesso a pessoas com muito conhecimento e reconhecimento em sustentabilidade, validada, internacional, e segundo, conexões para oportunidades de negócio. Portanto, neste momento, a Planeteers, desde 2020, que é quando criou o Planeteers World Gathering, porque nós efetivamente sentimos, vamos pôr estas pessoas todas juntas para se ajudarem, os criadores de produtos, quem quer conhecer os produtos e quem quer ajudar estes inovadores, vamos pôr num lugar, vamos fazer o Planeteers World Gathering, o encontro mundial de todos estes Planeteers, as pessoas que reúnem estes valores, as pessoas que reúnem esta mentalidade, porque eu acredito que algo mágico vai acontecer se pusermos as pessoas juntas. Esta era a nossa ideia. Eu estava justamente curiosa
Como que hoje são 15 mil? Nós tivemos um acumulado de 15 mil pessoas nas últimas 3 edições. 15 mil pessoas nas últimas edições. Isso é bastante, gente. Não, e foi duro, porque assim, a primeira edição, nós temos 2 anos trabalhando para a primeira edição em 2020, que ia acontecer em abril de 2020. Depois de 2 anos de trabalho, em poucas semanas, nós vimos o emprego, o trabalho, o projeto ruir, não é? Com a pandemia. Uau. Com a pandemia, não é? Em abril foi ali, no virar da esquina do mundo cair. E nós começámos a ver China, pronto, o que era chinês, já tinham mais de 60 países confirmados cá, desde jornalistas, empresários, especialistas. A China, pronto, foi quando começou, já não vinham, óbvio. Depois foi entrando, isso aqui foi-se aproximando. Europa, tínhamos muitas entidades de Itália. Itália foi massacrada, não sei se recorda, foi mesmo pesadélico aquilo lá. Também perdemos essas participações. E nesse processo nós tivemos quase em vias de saber, olha, o que é? Como é que fazemos? E nós já tínhamos gasto o financiamento todo, porque estávamos na beira do evento. Meu Deus. Nós estávamos na beira do evento. E depois também põe as partes pessoais dentro da coisa, né? As partes pessoais de agora, ok, vou ficar fechado, tenho que resolver isto. Não sei se consigo manter as pessoas todas, não sei se vou manter o evento. Já tinha uma filha de 2 anos, tinha a mulher grávida que ia ter o filho 2 meses depois e sem saber o que é que íamos fazer. E esse ano foi duro mesmo, mudei de casa 3 vezes esse ano, nem certeza, não sabíamos o que é que íamos fazer ou como é que íamos fazer, como é que íamos ficar. Mas, saltando dessa dor toda, a gente conseguiu manter os stakeholders connosco, os que estavam em volta do evento, a financiar, a participar, etc., adaptando o formato. Graças a Deus. Foi mesmo. Em outubro fizemos então a primeira edição. Tivemos 1000 pessoas por dia, presenciais, na maior arena ali de Portugal, que é a Altice Arena, em Lisboa. Tivemos mais de 20 mil online, que foi uma ótima validação também do conceito a nível global. Mais de 70 países participando. E isso foi só o início, não só em números, mas de relações que começámos a criar. Que legal. E mais do que os números, o que eu gostei mesmo foi eu fiquei surpreso, até de alguma forma tipo, emocionado, foi de ver que o que nós tínhamos criado tinha tido impacto até em pessoas que estavam trabalhando nestas áreas há décadas. Ou seja, foram lá e gostaram de estar lá. Ou seja, sentiram algo diferente, E ao início não entendo muito bem o que é. E se calhar hoje em dia também ainda não, mas tentando perceber, eu acho que tudo se resume a como nós estamos a conseguir comunicar as coisas. Voltamos à conversa. Olha só. Como é que estamos a comunicar entre os outros? O que nós acreditamos. E depois também acho que há uma variável de baixar as defesas das pessoas na informalidade. Mais uma vez, também é como comunicas. Não é? Como comunicas com a fala, com o que tu vestes. Sim. O que tu vestes comunica. Sim. Se eu vou a um evento só de fatos de roupa, de roupa social, de fato, etc., de suit, há uma automática assim, fecho entre nós, porque nós não queremos falar coisas que não sabemos ou que há coisas que ainda não estamos fazendo bem. A informalidade das relações que queremos lá, acho que é a chave, mesmo para as pessoas que já têm anos e anos. Interessante isso. É engraçado, não é? Parece que criamos uma vibe, uma energia qualquer que permite mais essa. Foi uma criação. forma que vocês encontraram de aproximar também, né? E de comunicar de forma mais geral. E tudo conta, por exemplo. Acho que o facto só de eu abrir, eu na altura tinha pensado, eu abri o evento, estava de t-shirt, não é? Seja, e era isso, um cara jovem, vai lá para cima, vai falar sobre sustentabilidade na questão da oportunidade de negócio, na questão de criação de postos de trabalho, de emprego verde. Acho que tudo isso, de alguma forma, baixa um bocado o peso corporate, mas sem excluir os corporate, porque nós precisamos deles para realmente com certeza. evoluir. É um stakeholder extremamente importante. E um dos nossos focos é esse, porque também nós, nesse processo até agora, e agora viemos para Aveiro, de Lisboa, e isso foi tudo uma aprendizagem, nós primeiro desistimos de tentar ser o maior, porque o que eu percebi foi, ou nós pomos as energias e os recursos que não são infinitos, de qualquer projeto, não é? Principalmente quando está nestas fases iniciais, ou pomos em tentar ser o maior, ou tentamos ser o mais eficaz nestas relações, mais meaningful, de alguma forma, mais... Porque
também se ganhamos uma escala muito grande, a gente depois não consegue ter o mesmo tipo de qualidade na parte da experiência e do matchmaking mesmo, das oportunidades e das pessoas que se podem ajudar. Tanto que agora, nós, só para ter uma ideia, nós passámos de 3 palcos, nós tínhamos 3 palcos sempre a funcionar, com vários palcos de pitch funcionando, e estavam cheios, desde a primeira edição. Só que agora temos um palco grande, onde a gente faz essa transferência de conhecimento, palestra, etc. E estamos muito mais focados, por exemplo, nas salas de encontros, de meeting, de palestras. E só para dar um exemplo, o ano passado nós tivemos uma sala de trabalho sobre agricultura regenerativa. Veio uma pessoa que trabalhava um caso muito bom da Nova Zelândia, estava com um holandês, os holandeses e um português, estavam nessa sala fazendo um workshop, falando sobre agricultura regenerativa. E uma das oradoras que foi lá, é uma oradora muito conhecida, que faz palestras no mundo inteiro, que é a Vandana Shiva, indiana, que é considerada a guru da biodiversidade dos ecossistemas e difícil acesso, etc, etc. E ela foi lá falar no nosso evento e nós estávamos no workshop e de repente a Vandana Shiva entra e senta-se no workshop a participar. Eu achei isso fantástico, ou seja, esse nível de à vontade, não é? Não sei, eu acho que tudo isso significa algo, penso que sim, e, tanto que as relações criam-se naquele evento e ficam, ou seja, investidores que investiram em startups lá, ou grandes empresas lá, porque realmente se tornaram amigos e tiveram mais essa confiança. No fundo acho que se resume a isto, relações interpessoais. Como que você mantém e nutre essas conexões que são criadas, né, nos encontros ou eventos da Planeters? Eu acho que uma das coisas que nós sabemos é, ok, já sabemos o que é que funciona, ou seja, e que funcionou naturalmente, nós só aprendemos depois de ver que funcionava, não é? Esta questão de proximidade, querer receber, ser um bom host, não é? Ou seja, toda a gente gosta de ser bem recebido, eu gosto de receber as pessoas, e se calhar é isso que também me permitiu aprender o que é que eu gostava e tinha jeito para fazer, era bom a fazer, porque eu gosto disso, mas neste momento ainda é muito intrapessoal, ou seja, comigo, com o Marcelo que trabalha comigo, com o Carlos, ou seja, pessoas que nós criamos efetivamente relações muito próximas e de amizade com estas pessoas, com os oradores, com os parceiros, etc. Agora, o nosso desafio, e isso é um desafio, nós estamos já a testar algumas coisas, é como é que nós mantemos uma comunidade global em maior escala, porque aí muda por completo. Quando a gente tenta criar essas relações em maior escala, porque o evento é uma boa âncora, porque nós revemos sempre essas pessoas. E nós não somos aquele evento de dizer, olha, não, mas já veio cá falar, já não volta, a gente tem que renovar. Não, os que já vieram, venham. Porque só à segunda, à terceira, à quarta é que as coisas começam a ganhar corpo, não é? As coisas começam a se traduzir em execução de algo, porque a confiança é outra, nós abrimos muito mais para falar na segunda, terceira ou quarta vez que a gente se vir, é normal. E então nós estamos cada vez mais a tentar criar o evento que fazemos aqui em Aveiro como uma âncora, fazer mais âncoras dessas. O evento claramente é uma parte fundamental desta criação de comunidade e crescimento e manter a comunidade. Fazer no Brasil, fazer no Médio Oriente, já temos alguns desafios onde nós temos muitos parceiros e que nos interessa pela complementaridade dos mercados, como a Índia, por exemplo, também me interessa muito, e porque há bons casos lá de projetos que trabalham a área ambiental, social e económica, porque a gente não pode trabalhar em separado. E temos cases de uma empresa que usa Bambara Groundnut, que é tipo uma noz usada muito em África, mas ele percebeu que vai ser necessário com as alterações climáticas, porque ele não só ele produz alimento em solos áridos, ou seja, solos que morreram e perderam a fertilidade. Aquela semente tem a capacidade de nascer alimento, uma semente para produzir alimento, ele já faz noodles, já faz leite vegetal a partir daquilo, e aquilo ainda tem uma coisa, que ele regenera o solo. Uau. Portanto, devolve os nutrientes, e ele depois tem parceiros locais que garantem que são as mulheres e os homens que estão no local em África a produzir aquilo, que fazem aquilo, que é trabalho digno, né? Uma pessoa que também nas Nações Unidas saiu e fez um grande projeto na Índia, público ou privado, em que já converteu mais de 1 milhão de mulheres agricultoras para a agricultura biológica. Olha só. E às vezes, podia estar aqui a falar de vários, mas
E às vezes a inovação não é na tecnologia, não é no produto, não é no material, não é no laboratório. Perfeito. Às vezes a inovação é só no modelo, é como vemos as coisas. Só para fechar este caso, o que ele fez, eu adoro isto porque o que ele fez foi, espera aí, há bilhões de dólares colocados pelo governo em investimento em subsídios de fertilizantes químicos. Não faz sentido. Então assim, nós vamos fazer um programa, há um banco que em parceria faz um empréstimo, praticamente sem juros porque está envolvendo o projeto, mas é um empréstimo, mas o governo se comprometeu. Esse investimento, esse crédito do banco é para implementar este programa de conversão da agricultura biológica nas mulheres agricultoras. Ele chegou ao governo e disse assim, olha, nós não precisamos de dinheiro para fazer isto. Vocês podem tomar os louros, podem dizer que vocês fizeram essa conversão, só precisamos que o dinheiro que vocês pouparem nos subsídios de fertilizante, porque a agricultura vai passar a ser biológica, não vão usar, vocês dão-nos metade para pagar o crédito. E foi assim. Ou seja, e às vezes foi só isso, foi realocar o dinheiro que estava a ser posto nos fertilizantes para os agricultores poderem produzir. Não, vamos ensinar os agricultores e o que vocês pouparem vai pagar a sabedoria de colocar nas mãos certas, no tempo certo. E arranjar o caminho dessas ondas que a gente estava a falar, desse surf que tem que se fazer. Sim. E às vezes parece que é complexo. O engraçado é isso, é que o sistema é complexo, mas as soluções são simples. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. É a simplicidade, né? Procurar a simplicidade. Precisa. Exatamente. Nossa, que legal. Muita coisa. Muita coisa. E a gente poderia ficar falando aqui também muito mais tempo. Mas eu queria... fica o convite, tem que conseguir ver se vem um Planet Use. Qualquer encontro que a gente vai fazer. Estou pensando em pegar um avião para sair no meio da nossa rota ali para ver só para o evento. Vale a pena, porque esses casos estão todos cá e outros. Portanto, sim, que se aprende e que se conhece vale muito a pena. E também estou aprendendo muito aqui, né? A Mission Makers, que ainda está numa jornada ainda inicial, né? Acho que tem muito a aprender com vocês também nessa criação de comunidade, que é um dos nossos desafios agora também, né? É justamente para ajudar as pessoas nessa trajetória de trabalhar com aquilo que elas querem e ao mesmo tempo gerar o impacto necessário, né? E fazer desses projetos, dessas missões, algo que seja sustentável. Então, mas eu acho que a solução é híbrida mesmo, ou seja, que é usar o conteúdo e os eventos. Porque o conteúdo permite-nos dar essa escala e essa presença de casos interessantes, de aprendizagem importante. Mas os eventos trazem-nos aquela componente humana de contacto que o conteúdo por si só não dá. Portanto, nós sabemos que é por aí. Agora, as maneiras de lá chegar, que são sempre infinitas, é esse o caminho que a gente vai fazer. E vamos aprender em conjunto, com certeza, também algumas coisas. Vamos juntos. Que legal. Que prazer. Eu quero muito só uma última mensagem, então, para a gente poder encerrar esse momento. Eu diria que quando o momento está difícil, não se sintam sozinhas, porque não são nem os únicos a sentir isso, como se olharem bem à volta, não estão sozinhas. É verdade. Então, foquem-se em tentar se entender o melhor possível para que aquele pouco que a gente consegue controlar na vida seja o melhor gasto possível para a gente encontrar o caminho que pretende. Portanto, seria esse. Talvez investir nos relacionamentos mesmo. Né? Isso é fundamental. No relacionamento com as pessoas. Isso é fundamental. E tem sido as coisas que mais, se calhar, têm dado prazer neste percurso foi isso. Eu fiz esse exercício para mim, que é o que eu mais gosto, é conhecer estas pessoas, manter a relação com estas pessoas, mas saber que são pessoas que eu já quase que não faço a distinção, muitas delas, do que é trabalho ou garra da nossa vida pessoal, do que a gente quer fazer. É genuíno, não é? É genuíno. Vem a gente quer fazer coisas juntos. E efetivamente, se a gente mantiver esse contacto, o momento vai aparecer. Sim. Normalmente o momento vai aparecer. É aquela história também que se diz, não é? É bom que a sorte, quando aparecer, você esteja pronto, não é? Portanto, você precisa de sorte, mas quando ela aparecer, você tem que estar preparado. E esse é o processo que a gente está sempre fazendo. A gente tem que estar sempre com as coisas preparadas e desenvolvendo, e o trabalho tem que existir, porque quando a sorte aparecer, ela não vai esperar depois. A gente tem que estar pronto para isso. É verdade. Com o trabalho feito. Sérgio, muito obrigada.
E se quiser deixar também como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais. Claro, não, prazer. Assim, nós estamos sempre abertos a conversas e a fazer as conexões. Podem ver tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook, tanto no planeteers.official, ou então temos o Planeteers World Gathering mesmo dedicado ao evento, que é os nossos canais principais de comunicação e depois, claro, o evento. Esse então é o ponto alto. Que Estão legal. todos convidados. Quero muito ir nesse evento já. E vamos todos aí. Obrigada mais uma vez. Obrigado eu. E bom trabalho. Continuação de muita força. Vamos juntos. Vamos juntos. Tchau. Obrigada.